Militar da Venezuela sob sanção dos Estados Unidos é convidado por Dino para reunião. Então, se você gosta das nossas notícias, nosso conteúdo, se inscreva nesse canal logo abaixo e dê um like no vídeo. Então, essa matéria, essa notícia saiu esta semana, né? No decorrer desta semana. E o Flávio Dino convidou, né, para um encontro preparatório para a cúpula da Amazônia. Então ele convidou um almirante, Remigio Ceballos, comandante do Ministério do Interior da Venezuela. Entendeu? Esse comandante, ele faz parte lá do grupo de militares ditadores, né, comunistas do governo de Maduro, né, da República. Diz que é uma república, é uma democracia, como Lula e os seus companheiros, eles falam, né, transmite aqui que na Venezuela o regime é democrático. Mas nós sabemos que isso é uma falácia, né? Esse senhor, almirante Remigio, ele está com sanções nos Estados Unidos, na União Europeia, em vários outros lugares pelo mundo, né? Então são sanções contra os direitos humanos, por corrupção, lavagem de dinheiro, né? Deve ser de drogas, narcotráfico, né? E também de outras coisas, né? Fraude nas eleições, né? Que o Maduro está se perpetuando no poder, e muitas outras coisas ilegais. Então ele vai estar no Brasil para participar de uma reunião que o Dino convidou ele, né? Em agosto agora. O militar está sob sanção dos Estados Unidos desde 2019. O convite ao militar do regime de Nicolás Maduro foi feito pelo ministro Dino, ministro da Justiça e Segurança Pública. Ele participará, esse almirante, de reunião preparatória para a cúpula da Amazônia, da qual a Venezuela fará parte. A reunião acontecerá em Belém, no dia 7 de agosto. Entendeu? Segundo o convite enviado pelo ministro brasileiro, o objetivo do encontro será aprofundar o diálogo entre as altas autoridades da área de segurança pública dos países amazônicos, membros da Organização do Tratado de Cooperação da Amazônia. A informação foi publicada pela revista Cruzoé. A cúpula da Amazônia, a se realizar no dia 8 e dia 9 de agosto, reunirá os presidentes dos 8 países da região. O objetivo do encontro é construir uma posição conjunta que será levada à Conferência do Clima das Nações Unidas, a COP28, nos Emirados Árabes, entre 30 de novembro e 12 de dezembro. Então, sanção dos Estados Unidos contra militar da Venezuela. Aqui o rostinho dele. O almirante Remigio, comandante do Ministério do Interior, está com os bens bloqueados pelos Estados Unidos desde 2019. Conforme o Departamento do Tesouro norte-americano, o almirante age em nome do regime opressivo de Nicolás Maduro, que continua a promover níveis flagrantes de corrupção e abusos de direitos humanos. A União Europeia e o Reino Unido também impuseram sanção ao ministro do Interior em fevereiro de 2021 e dezembro de 2020, respectivamente, na esteira da fraude nas últimas eleições venezuelanas. Então está aqui, né, o rostinho dele, esse almirante. E o nosso ministro aqui da Justiça, Flávio Dino, ele faz o convite. Parte do Flávio Dino nesse convite. Então eles estão acostumados a lidar com esse tipo de gente. Pessoas que estão sob sanções. Pessoas perigosas. Que não vivem num regime democrático. Eles vivem numa ditadura. Como acontece na Nicarágua, Daniel Ortega, né? Em Cuba, na Venezuela, com Maduro. Então parece que o PT, o Lula, o Alckmin, esse atual governo, ele vem se espelhando nessas ditaduras, e até agora da China também, para colocarem o mesmo estilo, a mesma face comunista aqui no Brasil, que já está sendo implementada aqui. E todos nós sabemos.
Então, quando a gente fala essas coisas, não, você está falando teoria da conspiração. A gente vive aqui no Brasil democrático, mas você precisa acordar, porque a gente já não vive numa democracia há muito tempo, entendeu? Então a gente viu na gestão do Bolsonaro, o Bolsonaro não conseguia fazer nada, desde o início, quando ele quis colocar um novo diretor da Polícia Federal, hoje aquele deputado Ramagem, que é um delegado da Polícia Federal, o STF já interferiu nesses atos de Bolsonaro, logo os primeiros. Então a gente não vive numa harmonia entre os três poderes, poder legislativo, o judiciário e o executivo. A gente vive num conflito. Então não existe mais democracia, harmonia entre os poderes, como prega a Constituição Federal. A gente vive num poder absoluto, que é o STF-Lula, o consórcio, e vem regendo esse país. O Lula que eu digo não é somente o PT, mas o PSDB, o MDB, o PDT, todos são a mesma coisa. Todos se juntaram para a retirada do Bolsonaro, né? Que queria fazer o Brasil uma democracia realmente, né? Estabelecer a democracia no Brasil. O Bolsonaro foi um presidente democrático, que andava dentro das 4 linhas da Constituição Federal. Mas esses aí, eles têm parcerias, né? A gente vê isso toda hora, eles têm parcerias com ditadores. Lá na Venezuela não é uma democracia, e sim uma ditadura de Maduro, por anos e anos. Entendeu? A gente sabe disso, está bem claro para todos nós. Só que a mídia vem disfarçando, vem camuflando isso. Mas você, brasileiro, pagador de impostos, como eu, você precisa saber o que está acontecendo no Brasil e no mundo. Então, esse aí, Flávio Dino, ele convida o maior general, quer dizer, almirante da Marinha, né, do governo de Maduro, que está sob suspeita, sanções, né, dos Estados Unidos e outros países, de cometer crimes contra os direitos humanos, lavagem de dinheiro, corrupção, né, com drogas principalmente, e fraude nas eleições. É esse tipo de gente que o Flávio Dino, o PT, o Lula, esse atual governo, eles se relacionam, entendeu? Então isso é muito sério, muito triste. E como disse o nosso grande jurista Ives Gandra, que a nossa democracia, que já não existe mais, na minha opinião, né? Ele é muito educado, muito erudito, já é um senhor, né, de idade, né, na casa dos seus 90 anos, acredito. Ele colocou uma matéria esses dias, que até eu cobri aqui no canal. Ele disse que a nossa democracia é uma democracia relativa, assim, por causa do STF, dessas violações da Constituição Federal e por causa do governo atual, do PT. Então a gente vive numa democracia relativa. São palavras do jurista Ives Gandra, não são minhas, não. Apesar de eu entender desse jeito também. Eu tenho uma noção aprofundada do direito. Mas quem sou eu na frente desse jurista? Ives Gandra. Entendeu? Então ele disse isso. Então a gente vê na prática isso. É pela árvore, quer dizer, pelos frutos que a gente conhece a árvore, né? Já dizia Jesus. Então a gente vê Flávio Dino, Lula estendendo o tapete vermelho para Nicolás Maduro, recebendo ditadores como Daniel Ortega. Entendeu? Então eles estão se relacionando com ditadores e querendo fazer o Brasil, quer dizer, já fizeram, de uma ditadura comunista, onde o consórcio STF-Lula que regem esse país. O parlamento, o Congresso Nacional, nas suas 2 casas, Câmara dos Deputados e Senado Federal, é simplesmente um teatro. Figurativos, meramente figurativos. Eles estão ali recebendo um salário altíssimo, com quase 600 parlamentares, que o Brasil vem bancando, mas eles não têm poder de nada. É um poder que não é um poder mais. O poder legislativo ele não é mais um poder. Ele está abaixo do poder judiciário e do poder executivo hoje, com esse atual governo. E o legislativo fica em terceiro plano. Então existe uma hierarquia entre os poderes. Mas na Constituição Federal, num país democrático, não deveria existir hierarquia entre os poderes. Os poderes devem ser harmônicos entre si, né?
e não existir hierarquia, porque não existe hierarquia entre os poderes democráticos. Mas aqui no Brasil, como na Venezuela, como em Cuba, como na Nicarágua, é desse jeito aí. O poder legislativo, os parlamentares são figurativos. São os artistas que estão lá debatendo, brigando, fazendo muito barulho, mas não mandam nada e não podem modificar nada no país. Então é isso que nós estamos vendo. E eu trago aqui essa matéria que foi essa semana, né? Eu falei isso no meu Instagram. E aí você vê pelas obras, pelos frutos que a gente conhece uma árvore. Aí, ele vai e convida um almirante sob sanção, né? O seu chefe também está sob sanção, né? Com Maduro. Ele está com uma sanção de que quem achar o seu paradeiro e denunciá-lo para os Estados Unidos, a recompensa é de 15 milhões de dólares. Né? Também acho que isso é uma novela da vida real, porque se os Estados Unidos quisesse mesmo capturar Maduro, já tinha capturado. Concorda comigo? Então, ele veio até aqui no Brasil outro dia e não aconteceu nada com ele. Mas existe essa recompensa de 15 milhões de dólares. E aí o seu almirante também está cheio de sanções, cheio de irregularidades. E é o convidado de Flávio Dino para essa conferência, essa cúpula da Amazônia. Entendeu? Então fica aqui essa matéria. Aqui no Twitter tem aqui a fotinha dele, um Twitter mais antigo. É de agora, 10 de julho de 2021. Eu achei isso aqui, o Maduro lá, ele lá aqui perto. Então ele é um braço direito desse ditador Maduro que se encontra aqui, entendeu? E todos eles falando aqui nas postagens que eu vejo. Que esse homem, olha lá o rosto dele, ó. Ele é um problema lá na Venezuela. Ele é um ditador perigosíssimo. Entendeu? Isso que a gente tem que falar. Mas só que a nossa televisão aberta aqui no Brasil, Rede Globo, Record e Companhia Limitada, eles não noticiam isso. Eles escondem isso do povo brasileiro. Porque o povo brasileiro não precisa saber disso. Não pode saber dessas coisas. Então nós estamos aqui cobrindo essa matéria que tem bombado aqui no Twitter também. É um comandante da Venezuela, perigoso. Olha aqui, tá em castelhano, quer ver? Aqui, ó. O almirante Remígio Ceballos, general cúmplice de genocídio chavista, gastam milhões em uma guerra imaginária contra Donald Trump. Isso aqui foi de 2020, essa matéria, mas você vê como eles já noticiam lá na Venezuela. Mas a Venezuela não conta com isso para afrontar ele. Está em espanhol, traduzir aqui, né? Mas eles são genocidas, cúmplices genocida, fascistas. Então Lula tem falado que o Bolsonaro é fascista, mas o verdadeiro fascista são esses aí, ó. Entendeu? Então, se você gostou da nossa notícia, do nosso conteúdo, se inscreva nesse canal aqui embaixo, que você está vendo, clique no sininho para que você receba as novas notificações e compartilhe esse vídeo nas redes sociais. Temos esse canal aqui também, tá vendo? Aqui na descrição do vídeo vão estar os links das minhas redes sociais e desse canal também. Então, muito obrigado pela audiência e até a próxima notícia, se Deus quiser.